Fala VK, começando o nosso 7º episódio aqui do nosso podcast focado em contar histórias de advogados, sobre os seus desafios e principalmente sobre as suas conquistas que eles têm através do mercado digital. Hoje eu estou aqui com o Dr. Ítalo e o Dr. Cauê, que vão fazer parte do nosso quadro aqui, e eu já queria começar apresentando vocês. Na verdade, eu gostaria de deixar vocês se apresentarem para o pessoal conhecer vocês aqui. Vamos lá, Ítalo. Pode ir. Pode ir? Caio, prazer sempre bater esse papo aqui. Qual que foi a última vez? Foi ano passado. Foi ano passado? Um aninho já. E vai ser legal, acho que bater esse papo hoje, porque a gente vai conseguir fazer um retrospecto de um ano, né? De tudo que a gente construiu nesse período. Mas, bom, chamo Cauê, né? Muita gente já conhece aí pelas redes e tudo mais, até mesmo aqui na VK. Sou advogado, pós-graduado em processo penal, mestrando agora em Direito Constitucional. Estou dando aula, estou com o escritório, estou gerenciando pessoas, estamos construindo aí, estamos fazendo uma boa história na advocacia. Isso aí. O Cauê já falou um pouco, né? Mas é sempre um prazer estar aqui, ainda mais no Fala VK. A gente vê muito futuro nisso porque a gente sempre está acompanhando de perto os bastidores, né? Meu nome é Ítalo Vasconcelos, eu sou pós-graduado em Direito Digital, estou fazendo uma pós-graduação empresarial por causa da demanda do escritório. E às vezes a pessoa está escutando isso porque a gente vai começar a falar do que o nosso escritório trabalha e vai ver que foge totalmente da minha área do Cauê. Mas... Isso aí. E eu gostaria de aproveitar esse assunto do escritório, né, pra gente fazer realmente esse início de retrospectiva de um ano atrás, né? Eu não sei exatamente quantos meses você já tem no escritório de vocês, mas eu lembro que no nosso podcast vocês estavam quase fechando a sala, não estava fechada ainda essa sala nova. Então eu queria saber como é que está sendo o desafio de sair ali de uma estrutura home office, né, que vocês já atuavam ali, já tinham contratos, já fechavam clientes, já sempre empreendendo, mas não tinham escritório físico e nem colaboradores, né? Esse ano vocês contrataram, estão expandindo o time, estão expandindo a equipe. Gostaria de que vocês compartilhassem ali até para o advogado que está iniciando, um advogado que realmente tem medo, ele fecha contrato, ele está faturando ali, mas ele não tem coragem de dar o próximo passo, que é realmente ter o seu escritório físico para receber seus clientes. Caio, acho que assim, a gente começa antes do escritório e antes mesmo de estabelecer a advocacia. Falo isso porque, assim, primeiro a questão do sócio, que é um desafio também para o advogado, Sim. né? É muito difícil, falo isso para vários advogados, mas é muito difícil a gente caminhar sozinho. É muito difícil. Tem outros ramos que é natural que a gente caminhe sozinho, mas na advocacia é importante você ter um parceiro de vida mesmo, né? Porque aí o Ítalo transcende a advocacia, padrinho de casamento e tudo mais. Só que aí quando você encontra um cara para caminhar mesmo, para enfrentar os desafios, já fica mais fácil. Então quando naquele ano ainda, né, que a gente estava estabelecendo, o Ítalo estava ainda era embrionário, né? Era uma sociedade, mas estava sendo construída dia após dia, processo a processo, contrato a contrato. E aí os medos daquele primeiro momento, de um ano atrás, eram gigantes. Porque imagina, a gente estava para fechar uma sala sem saber se os clientes ficariam com a gente já tinha alguns mensalistas, mas não sabia ainda, então vamos entrar na dívida. Você foi um cara que apoiou muito, falou assim, pô, vamos para cima, tem que ter, vamos. Se você não tiver uma dívida, como que você vai crescer, né? E a gente começou. Então, quando a gente estabeleceu a sala, e aí já começamos com a questão do tráfego pago, a gente foi para algumas mentorias, fizemos alguns ajustes no meio do caminho, a gente percebeu que precisava, era necessário. E aí a gente começou a funilar ainda mais. Testes, erros, acertos, fizemos trabalhista, fizemos previdenciário, e a gente foi testando. E aí hoje eu acho que a gente encontrou aí um caminho interessante. Ainda, claro, vamos testar mais coisa, mas estamos testando e está ficando legal. Então assim, naquele momento a gente fechou a sala, né? Entramos ficamos naquela sala e por enquanto só eu e o Ítalo. E aí os clientes mensalistas começaram a aparecer novamente. Eu não lembro qual que foi o primeiro tráfego que a gente fez, Ítalo. É muito importante a gente voltar um pouquinho, né, Cauê? Porque assim, antes de existir a VR, né, Vasconcelos e Ramalho, existiam 2 advogados. Ah, sim. Que era o Cauê Ramalho e o Ítalo Vasconcelos. Ambos trabalhando em nichos completamente diferentes, sim, ou até o mesmo nicho. Então, eu não sei se ou foi, o Cauê foi um dos primeiros clientes do Caio, né? O Cauê como advogado. Então, deu errado lá atrás, porque
não por causa da VK ou por causa do Cauê. O nicho estava errado. O Ítalo foi um dos clientes da VK lá atrás, e o que eu me propus a fazer dentro da minha área não alcançou o mesmo resultado que a gente está tendo hoje. Então, a gente começou com 2 advogados distintos, já se conhecia claramente, obviamente, mas o tráfico para a gente não fazia sentido, e mesmo a gente sabendo que o meu irmão, que trabalhava já com advogados, fazia sentido para os advogados. Isso. E essa é até uma boa pauta para trazer aqui, que tem muito advogado que desiste do tráfego pago porque rodou uma vez e não deu certo. E a gente vê que não é sobre a agência, não é sobre o gestor, mas muitas vezes é sobre o momento e sobre a área que ele decide seguir. Sem dúvida. Porque o que acontece? Você vai em mentorias de advogado, o geral fala, segue por essa área aqui, faz isso aqui. Aí do nada tem 300, 400 mil advogados fazendo a mesma coisa que você. É possível que 1000 vão dar certo da mesma maneira igual. Então eu queria que vocês até trouxessem um ponto de reflexão sobre isso, que é qual que é o momento de parar de tentar ou qual que é o momento de mudar de área para você não ficar estagnado e ficar batendo no martelo do mesmo jeito? Caio, eu acho que o mais importante é a sinergia do advogado em conjunto com a sua agência. Porque se eles não estiverem alinhados, e quando eu digo alinhado, é fazer as reuniões que a agência propõe a fazer, os alinhamentos, aquele relatório que vocês mandam, ou que todas as agências deveriam mandar, é muito importante para eles entenderem. O lead que está chegando para mim é um lead qualificado? Se esse lead é qualificado, eu estou fechando? E se eu estou fechando, está me dando retorno? Porque aqui deu tudo certo, porque se o lead vier errado ou se o lead não estiver fechando, a gente tem que sentar com a agência de marketing para alinhar uma nova estratégia. Então é muito importante essa sinergia com a agência, porque não adianta você botar 1.000, 2.000, 10 mil reais e você não saber o que está acontecendo dentro do seu escritório ou com a agência. Mas eu acho que assim, questão de momento, Caio, você falou, qualquer advogado, qualquer um, não pode desistir do tráfego. Não pode. Então ele pode deixar de lado um pouquinho para se estruturar novamente, estruturar como pessoa mesmo e tudo mais. Mas, por exemplo, o que eu identifiquei agora no nosso escritório, por exemplo, não adianta a gente colocar um BPC Loas lá, ou a gente até estava conversando aqui, né, sobre o gestante. Mulher quer fechar com mulher. Como que eu vou atender mulheres para fechar no momento delicado da vida dela, que ela está gerando um filho? Como que eu vou fechar com essa mulher? Então, eu tenho que pensar, sobretudo, na minha equipe, no meu time. Porque, por exemplo, a gente tem 2 pontos iniciais. O primeiro é o advogado solo. Sim. O advogado solo tem que pensar no nicho que, primeiro, ele tenha intimidade. Tem que pensar um pouco nesse nicho. Ou se ele não tem intimidade, que ele busque ter intimidade. Porque não adianta a gente começar a anunciar trabalhista e o Ítalo, por exemplo, tem uma dificuldadezinha de fazer entrevista com o reclamante porque é muita matéria. Como que ele vai fazer? Agora, bota ele no digital para você ver se ele não vai voar. Então, tem que ter um pouco de intimidade com a matéria. Se tiver intimidade, o advogado já tem um ponto muito bom. Porque aí, comercialmente, ele vai fluir. Que já se porta como um especialista Como ali durante a conversa. Você pode até dar uma viajada ali como advogado, porque a gente não sabe tudo, é verdade. Só que você tem a intimidade com a matéria, já vai ajudar muito. Isso pro advogado solo. Então, se ele quiser arriscar num gestante ali, num trabalhista... Mas eu acho que mais importante que isso é ele ter a consciência de onde ele está se metendo. Por exemplo, se um jovem advogado, especialista em direito do trabalho, começa a anunciar trabalhista, ele vai encontrar a primeira barreira, que é: tô fechando 10 contratos por mês, por exemplo. Nossa, Ítalo, 10 contratos é muito contrato. Tá, quando você vai receber? Nada. Quando você vai receber? Daqui 6 meses, 8 meses? Se der sorte, ele faz um acordo na audiência? Exato. Então, assim, alguém avisou isso pra ele? Ele tem noção disso? Ou ele achou que o mundo é mágico? Então, um advogado que está iniciando hoje, se ele não tiver uma reserva para começar no trabalhista, por exemplo, que é uma área que paga no êxito... Que é lucrativa, né? Que é lucrativa, inclusive. Ele vai ter uma frustração. E essa frustração ele não joga nele. Ele vai jogar na agência de marketing, ele vai jogar no cliente, ele vai falar que o tráfego não dá certo. Só que o que acontece? Daqui um ano ele vai colher fruto lá de trás. Aí ele vai voltar com a agência, só que ele vai ficar nesse looping. Porque é muito difícil você convencer o advogado a falar assim: ó, daqui 6 meses você vai receber. Ele sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas a conta bate, o aluguel bate, a OAB bate. E aí, esse é o primeiro momento do advogado solo. Se o cara tiver essa noção, ele já está preparado. Exato. Agora, quero fazer dinheiro. Ele tem que pensar que o cliente é um ser humano. Se ele pensar que o cara entrou, o lead entrou, aquele lead não é perdido,
Não é. O lead, você pode conversar 1 hora com o lead, mesmo que ele não feche com você. Às vezes ele gostou tanto do seu atendimento que esse cara vai voltar. Então, por mais que o advogado seja solo, ele está se divulgando para muita gente. Se ele aí a gente está no século XXI, o cara tem que aparecer. Então, se ele aparece, mostra autoridade, independentemente da quantia que ele vai colocar no tráfego. Claro que a agência vai dizer ali o mínimo, né? Que é adequado, vai dar uma direcionada. Mas o mínimo que aconteceu com a vida desse cara é ele aparecer. O mínimo. Se ele não fechar nada, ele apareceu para 10, 15, 20, 30 mil pessoas. Pô, e a gente esquece, na internet a gente esquece o que significa 30 mil pessoas. Exatamente. Porra, você lota um estádio com 30 mil pessoas. Então você apareceu para 30 mil pessoas, no mínimo. Isso falando de nicho trabalhista, né, que tem essa dificuldade, mas a gente tem um nicho, por exemplo, muito fera hoje, que é o nicho de família, que é dinheiro rápido. E é um nicho que a gente mandei pro Cauê até alguns advogados falando para ninguém entrar nessa área. Exato. E é muito louco isso. O lead, você tem, acho que os dados melhores que a gente, o nosso lead de família... R$3,60. É muito absurdo. É o mais barato do escritório hoje. absurdo. Da agência. Chegou o relatório hoje, né? O VK manda relatório pra gente semanal. Chegou o relatório hoje, 140 leads. Na semana. R$300 investidos. Olha o isso de lead, mas quantas impressões a gente não teve também, que foram muito mais. Isso na semana. 140 possibilidades de a gente fazer 10, 20, 30, 40 mil reais. Pois é, só que o que acontece? Muita gente, pelo que eu venho conversando aqui, principalmente durante as entrevistas ali que a gente faz pro escritório conhecer a gente, eles vêm muito focados em 2 coisas, trabalhista e previdenciário. Que são teses muito boas, só que dão dinheiro lá na frente. E tem um preconceito com família, por quê? Porque na hora de conversar com o lead, é um lead às vezes que vai precisar parcelar um boleto. É o lead às vezes que vai ter que passar no cartão de crédito. E o advogado, como não tem essa aura comercial, essa essência comercial, ele fica vendo o quê? Pô, se eu fechar um trabalhista, eu posso ganhar 12 mil daqui 6 meses, ou eu posso fechar um de família e ganhar 3 mil agora. Exato. Como é que vocês distinguem para vocês saber qual que é a melhor decisão? Falta consciência no advogado. Por quê? Por que o advogado acha que o previdenciário e o trabalhista são melhores? Porque não existe a barreira de entrar. A barreira de entrar é o quê? Eu vou fazer um pagamento. Então, quando você não exige do seu cliente um pagamento prévio, você quebrou o primeiro obstáculo dele, que é não ter o dinheiro. Sim. Então, aí no final ele ainda convence. Se a gente não ganhar, você não me paga nada. Então, o lead já entra. Se o lead não entrar qualificado, ele se qualifica no meio do caminho. Teoricamente, o lead entra sem risco. Fala Sem assim, risco. Vou processar porque eu não tenho nada a perder. Exatamente. Vambora, o que os né? grandes escritórios estão fazendo hoje, que eu até comentando com o Cauê, estão colocando um salário mínimo. Se no final da demanda, no BTS... Pra poder ter uma barreirinha. Né? Porque assim, para tentar diminuir esse tanto de pessoas que saem e entram. Então, por que o advogado tá olhando só no final? Caio, eu fechei 40 contratos de previdenciário e trabalhista. Aí você vai falar assim, tá, mas você vai ganhar quanto? Aí ele vai falar assim, Caio, eu não tenho esses números para você. Aí no final ele ganhou, sei lá, 10 ações. Que é um número bom, falando de um processo de 60, de um previdenciário de 20 mil. Só que no final, quanta energia ele colocou ali, quantos colaboradores dele parou para fazer tudo aquilo. E esse cálculo os caras não fazem. Não fazem, né? Não faz porque já tá no cálculo de pagar, tá né? 5 anos. O cara tá o processo 5 anos cuidando desse processo. O família tem uma característica interessante, que é 1 ano. 1 ano, cabe um processo de família. Sim. Então, 12 meses, você finalizou aquele processo. O trabalhista ficou 5 anos. Se a empresa falir no meio do caminho, ninguém vai receber, nem o advogado e nem a parte. E quanto tempo que ele ficou ali cuidando? Se você dividir, você recebeu 10 mil durante 5 anos, vai dar mixaria por mês. Vai dar pouco. Que é a parcelinha, às vezes, do direito de família ali que você vai ganhar. E para além disso, o cliente trabalhista não é um cliente que vai deixar o processo e vai sumir. Sim. Ele vai estar perguntando Ele todo pergunta, mês. Porque quando você manda a ação para ele dar uma olhada, pelo menos a gente manda no escritório, a petição para ele aprovar, pra gente não ter problema lá na frente, ele vê lá, por exemplo, 180 mil reais. Só que, pô, às vezes não chega nos 180 mil, chega a ser uns 40. Só que na cabeça dele, ele tem, em algum momento, vai receber 180 mil reais. Aí ele dói. E se vem menos, ele já reclama, ele já acha ruim. Ô, doutor, é a entrada do meu Já apartamento, você consegue adiantar com a empresa? Pô, a gente depende de uma audiência, depende de um juiz, depende de prova. Aí ele chega lá falando que tem 5 testemunhas, na hora não vai nenhuma testemunha. Aí começa aquele jogo louco. E falando assim de volume de clientes, é até legal a gente falar, como que vocês têm lidado assim com o volume que chega para vocês, né? Hoje vocês têm uma equipe ali, uma pessoa que ajuda vocês no comercial.
E eu queria entender hoje o quão importante é ter um advogado dentro do escritório de vocês, de maneira presencial, que dá conta de fazer um fechamento de vendas, de responder um lead, de fazer uma reunião e sair um pouco essa pressão de vocês ali. Eu vou falar do começo, o Cauê pode falar como a gente está agora. No começo, eu e o Cauê sentamos, né? A gente sempre foi nosso objetivo contratar advogados, mas a gente sentou e falou assim, talvez esse é o momento que a gente vai ter que dispor um pouquinho mais de nós mesmos. A gente vai ter que se dispor ao escritório, vai ter que atender, fazer reunião. Então, chegou um momento que eu estava fazendo uma reunião numa sala, o Cauê fazendo uma reunião na outra. Às vezes a gente não se escutava, alguém ia para a varanda, porque a gente falava alto. Então, foi um momento que a gente estava batendo entrevista, mas a gente precisou desse momento para a gente conseguir consolidar um valor que estava entrando por mês para a gente contratar um advogado. Exato. Quando a gente sentou e falou assim, Cauê, não dá mais pra gente porque tinha 2 audiências no dia, você trava o advogado. Por exemplo, se o Cauê tem uma audiência de manhã e uma tarde, acabou com o dia dele. Não dá mais então, fazer audiência. Chegou um momento reunião, que tava nada. audiência, reunião com o cliente. E a gente esqueceu de falar uma coisa, porque quando a gente fecha, a gente tem que fazer a petição inicial. Então, a gente tinha que pegar o documento, fazer tudo. Aí a gente sentou, Cauê, a gente vai precisar nesse momento fazer uma contratação, nem que seja de uma estagiária, para ajudar a gente com a documentação. Só com a documentação, porque já tira assim um peso enorme. Porque o advogado que a primeira contratação que vocês recomendam hoje para o escritório é alguém focado na documentação. Seja uma secretária, um estagiário. Isso eu estou tentando trazer uma visão aqui para os advogados que ainda não tomaram essa iniciativa. Sim. Ou que até tem um escritório, mas tem medo de contratar, porque fala que é um custo alto. Eu não sei se vocês fizeram o custo da hora de vocês para poder definir. Como que vocês levantaram a bola e falaram assim, pô, vale a pena agora ter essa Vale advogada? a pena porque se você sabe mais do que eu, quando você vai fazer um contrato, o tempo que o empresário, o tempo que a pessoa vai te mandar os dados dela é o seguinte, quando eu chegar em casa eu vejo. Aí você fica cobrando documentação, você fica cobrando um RG que veio com a foto errada. E quando você recebe tudo, você tem que parar, abrir no computador, ler e digitar manualmente. Nisso a gente está falando de 1, 2, 3 horas que seja, até você juntar tudo e mandar para ela assinar e ficar acompanhando. Nisso o escritório está rodando. Tá audiência, tá reunião, tá petição, tá tudo. Acontecendo. Cara, eu acho que assim, quando eu fui casar, é um assunto assim que eu não lembro quem falou pra mim, mas falou assim, cara, você quer casar? Junta dinheiro. Depende, se seu casamento vai ser 10, 15 mil, junta dinheiro. Você vai precisar de dinheiro. Não é diferente no escritório. O cara que quer estruturar seu escritório, comece juntando dinheiro. É o primeiro passo. Mas não tô falando de 200 milhões de reais. Não, tô falando de você ter ali programado 1 ano de salário da sua estagiária, que é 15 mil reais por ano. Mas por que eu tô falando isso? Porque assim, é prazeroso você pagar. Hoje a gente pagou, né? Hoje dia 5 a gente pagou o vencimento, né? O salário, a bolsa estágio e do advogado. Prazeroso você pagar o seu colaborador. O cara tá literalmente colaborando com o seu escritório. E o advogado que tá com medo disso, ele primeiro, claro, ninguém sai do zero, fala assim, vou fazer uma loucura, pedir um empréstimo do banco para poder pagar salário. Não é isso que a gente quer. O que eu quero é, comece a estruturar primeiro você, porque tem advogado que não sabe ainda mexer com uma IA, tem advogado ainda que não tem um sistema para fazer um controle, nem em planilha faz direito o sistema. Então, isso é mais importante, é um passo atrás ainda. Você fez tudo isso, você tem uma IA, você está rodando com as suas IAs, porque, poxa, hoje o Codex faz tudo, inclusive está trabalhando agora. Trabalhando lá para mim agora, exatamente agora. Ele está fazendo o seguinte, ele abriu uma mensagem no meu WhatsApp, tá pegando toda a documentação que a cliente mandou no WhatsApp. Eu pedi para ele ouvir a história ali dos áudios, que eu tava com dificuldade, inclusive, para ela converter os áudios, mas agora consegui. Ela tá ouvindo toda a minha conversa com a cliente para fazer um resumo para mim. Eu já sei a história da cliente, eu ouvi todos os áudios, não é que eu não ouvi. Mas o problema é, o mais demorado, que aí a estagiária ajuda muito, o advogado ajuda muito, é separar toda essa documentação para a gente distribuir o processo. Que o Ítalo falou é verdade, a gente estava fechando o contrato. Só que a gente não estava distribuindo os processos. Então imagina, chegou um momento que a gente estava com 10 dormindo contratos... 3 horas da manhã? 20 contratos fechados e nenhum processo distribuído. Aí falou, ou seja, deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa. Porque se for trabalhista, você não recebe. Então acontece muito... Então, primeiro de tudo, o advogado que vai contratar, antes de tudo, certifique. Tá com a planilha em dia.
porque por enquanto não tem como Ou contratar seja, tem que sistema. estar primeiro organizado. Organizado. Você tem que saber o que é Codex. Você tem que saber o que é Cloud. E quando o Ítalo me apresentou a Cloud, eu fiquei doido. Falei, meu, isso aqui é maluquice. E quais atividades que ele pode usar ali no Cloud hoje, que vai facilitar a rotina dele? Por exemplo, O resumo de conversas é fantástico. o resumo de conversa. O Cauê usa um negócio que é fantástico, que o Cauê ele é professor, então ele recebe, sei lá, 60, 80 e-mails por mês, mais, né? 10 e-mails por dia. Não, é muito e-mail, tá, inclusive. Então ele bota a IA pra ler os e-mails dele, verificar do que se trata, fazer uma resposta padrão. Ela tá lendo seus e-mails? E ela só não envia, ela deixa no rascunho para ele conferir cada um por quê. Não é só ter a IA. Muito advogado fala, não contrate uma estagiária antes de você saber mexer em uma IA. Concordo, tem muita coisa que a IA faz, mas tem coisa que não tem como. Por exemplo, eu ainda, um dia pode ser que evolua a IA nesse ponto, mas eu ainda não confio na IA. Então, por exemplo, ela lê os e-mails, ela faz um rascunho lá e eu vou conferir. Só que, poxa, só o tempo que eu não vou perder e só lendo já me ajudou. Pensando na resposta? Já me ajudou. Formulando a resposta já me ajudou. Por exemplo, esse caso da cliente, eu já fiz o atendimento dela, eu sei todo o caso dela. Só que o que demora, Caio? Pensar o advogado. na resposta, pegar todos os pontos. Imagina, o cliente, ele não manda... bênção de Deus quando o cliente manda um PDF bonitinho, cortadinho. O cliente manda uma foto que mal dá pra ver. Então, o que você... A IA vai fazer... O Codex, por exemplo, ele faz exatamente isso. Você autoriza lá ele fazer lá em Python, lá bonitinho, ele vai baixar as imagens, vai transformar em PDF. O que você gastaria 1 hora, 2 horas do seu dia, você gastou ali 2 minutos só mandando o comando. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é realmente começar a estruturar a equipe. Porque, veja, a IA não vai, por enquanto, ainda não vai subir o seu processo no sistema. Eu falo por enquanto porque cada dia nos surpreende mais, né? Não vai subir o processo para o sistema sozinho. A IA não vai analisar ali 100%. Não vai ter uma coisa que eu gosto muito ainda, é a humanização dos atendimentos. Então, ainda precisa se ligar, se isso do pós-venda, principalmente. Isso do pós-venda. Porque o pré-venda, cara... Detalhe, Cauê. A gente fazer. falou do sistema, mas a gente não falou do principal. Porque antes da gente contratar, a gente pegou uma solução, que é a FMK Soluções, que é uma empresa que está dentro, que faz parte da VK, mas é um braço, que é a empresa de IA. É o nosso braço de tecnologia. É o nosso braço da tecnologia, que antes da gente fazer qualquer contratação, a gente integrou um agente, né, que é a Amanda, que a gente chama ela de Amanda dentro do escritório. A gente chamou ela para ela fazer todos os pré-atendimentos. Então, qual que era a nossa maior dificuldade? Foi aquela reunião que a gente participou. Ítalo, quando o lead chegar para você, você tem de 5 a 15 minutos para atender ele. Exato. Se você não atender de 5 a 15 minutos, você perde o lead. Então, começou a entrar lead de madrugada, 10, 11, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 10 horas da noite, e a gente perdia esse lead que a gente não conseguia recuperar. A gente ligava, mandava mensagem e não respondia. Aí ela substituiu isso. Então, a pessoa manda mensagem, com 30 segundos ela responde a primeira pergunta, ou o primeiro contato. Faz a pré-qualificação completa. Faz a pré-qualificação e detalhe, a nossa marca na nossa agenda. No outro dia a gente acorda com... Teve um dia que a gente acordou, tinha 15 reuniões no dia. Exato. Marcado, com resumo do agendamento, direto na agenda de vocês e com resumo no grupo, né? Que ela mandou o resumo Aí no grupo. ela foi tão fantástica que um dia eu tava com ligação com um cara, ele falou assim, eu gostaria de falar com a Amanda. Não, e sabe pra essa qual pessoa que é a Amanda. loucura? Porque tem muita gente que fala assim, não gosto da IA atendendo porque desumaniza. Só que, gente, tem que pensar que do outro lado tem uma pessoa prática também. Tem um cara prático do outro lado, que ele só quer resolver o problema. Quanto custa? Quanto custa? Quanto que é? Como que é? Vamos fazer? O cara já te considera uma autoridade, já... só quer fechar. Então, às vezes a gente fica pensando muito nessa questão também de, olha, vamos... Não, a gente tem que falar com... Não, velho. Tem um cara lá que tá de saco cheio, velho. Ele só quer saber o custo, o preço. Eu falo isso porque, como a gente roda tráfego no escritório também, 80% dos advogados me procuram querendo saber de preço no WhatsApp. Entendeu? Só que eu queria até trazer essa linha para vocês, né? No caso de vocês, é um advogado de família. Vocês não podem passar preço pelo WhatsApp, né? Sim. O valor que vocês cobram. Vocês têm que puxar ele para uma reunião. E o advogado que não gosta de fazer reunião? Como é que faz com um cara desse? Porque o cara reclama de não vender, o cara reclama porque não tem tempo, e o cara reclama porque fecha pouco contrato. Só que ele não gosta de fazer reunião, ele não gosta de fazer ligação, e ele acha que fazer follow-up está incomodando o cliente. Como é que a gente faz com um cara desse? Ele tem que substituir a carteira vermelha pela azul, né? Ele tem que contratar. E virar CLT. Não, ele pode ser um empresário que manda, mas tem que contratar, gente. Advogado que não quer aparecer é o advogado que não quer ganhar dinheiro. Exato. Porque
A vira e mexe a gente participa de algumas reuniões, principalmente na OAB, com advogados mais velhos, eles já me perguntaram se tinha uma IA para falar por ele, aparecer por ele e responder por ele. No caso dos Estados Unidos, que o cara botou a sustentação oral por IA. Exato, então tipo assim, como que um advogado que não quer... Tudo bem não querer aparecer, mas ele tem que entender que o mercado que ele está entrando é um mercado de tubarões. Onde é um cara que está participando de todos os mindsets, está participando de reunião, tá melhorando o seu vocabulário, está melhorando a sua oratória, melhorando a sua câmera, contratando social media para ele aparecer e aparecer sempre. Se ele não quiser aparecer, não tem problema. Tem espaço para nós que quer aparecer. Tem espaço pra gente que quer aparecer. E vocês sentem que esse advogado mais velho, principalmente, que tá com medo de aparecer, ou ainda tá na velha guarda, né? Fala assim, pô, não quero aparecer no Instagram, não quero mexer no TikTok. Ele tem perdido espaço pros jovens advogados? Porque você tá como presidente ainda da Jovem Advocacia? Sou presidente da Jovem presidente da Jovem Advocacia. Os novos advogados, eles têm vindo mais na sede de empreender ou de participar de um escritório hoje? O jovem advogado depende, porque o jovem advogado ele começa do zero também, né? O jovem advogado ele começa pensando se ele vai assinar o Jus Brasil, que eu acho que é a principal ferramenta. Todo advogado deveria ter o Jus Brasil. Independente se tem a Jusiá, a Jus Brasil é a melhor ferramenta. Então ele faz a conta de ter um Jus Brasil porque verificar se vai melhorar. Então, o jovem advogado começa muito de baixo. A não ser que já tenha a família que tem escritório, empresa, etc. Mas o jovem advogado, quando ele começa a ter consciência, pega um caso do primo, do irmão, de fulano, começa a ganhar o seu dinheiro, ele verifica que, ele percebe que a indicação ficou muito para trás. Fica para trás, realmente. Porque a gente tem vários colegas que têm escritórios enormes e vivem de indicações. E você vai falar de um tráfico para ele, não, eu já tentei com 5 empresas, só tomou meu dinheiro. Você vai ver o cara nem aparecer na reunião. Exato. Exatamente. Mas assim, tem pra tudo também, pra cara. tudo. A gente já incentivou alguns colegas nossos a empreender, ou até falou assim, vai lá na VK pra poder... O cara falou, não, pô, eu quero CLT mesmo e tal. Então tem espaço pra todo mundo. A questão é que o cara vai viver ali limitado, porque a advocacia é um mundo fantástico e gigantesco a possibilidade de você ficar milionário, assim. Caio, Mas pra quem se arrisca. Pra né? quem se arrisca. Caio, Isso aqui é risco, cara. Isso é um aqui grande risco, é um sim. grande risco. Eu vi um de fato. meme ontem que eu até ia comentar sobre ele, que é exatamente o seguinte. O cara postou a foto de um fogão e escreveu a legenda. Você já acordou e falou pros cozinheiros que inventaram o fogão? Porque não tem espaço para todo mundo depois que criaram o fogão. Não precisa mais de cozinheiro, não precisa mais de restaurante. Você tem fogão em casa. Então, muito dos jovens advogados pensam, tá cheio de advogado no mercado, o advogado já grava, ele já fala, ele já anuncia, por que eu vou fazer isso? Então não é sobre isso. A verdade é que todo o mercado está extremamente concorrido hoje em dia, né? Sim. E os bons se destacam, né? Mas a sensação, sabia, que sempre foi assim? É aquela coisa assim É. de... na minha época, nossa, porque é bom mesmo é na minha época. Porque imagina o advogado dos anos 2000. O advogado dos anos 2000, na década de 90... Ele tinha que ter uma sala. Ele não conseguia fazer 5 reuniões igual a gente consegue fazer Não consegue. hoje. Impossível. É impossível, porque o cliente tinha que vir no escritório, ele tinha que ir para algum lugar, Então, assim, também era difícil lá atrás. A única coisa é que, assim, eu acho que as pessoas colocam muita dificuldade. Por exemplo, você tem a possibilidade hoje de terceirizar um tráfego pago, que não é um preço, assim... Puta, eu vou Absurdo. pagar... Comparado ao retorno que ele traz. Comparado ao retorno, não é um preço absurdo. Poxa, você consegue pagar um gestor de tráfego, uma empresa para poder cuidar ali, do seu marketing, do seu tráfego, para ter um retorno de 50 mil, 100 mil. A curto prazo, poxa, eu tava vendo a planilha lá, da nossa, só de família, entrou mais de 1.200 números no WhatsApp recentes, e o retorno foi aproximado de 50, 60 mil, que ainda não pagaram o retorno previsto, porque Isso a gente aí o faz que o parcelado. provisionado já, Tá né? provisionado. Mas de fechamento... Mas de fechamento é esse valor de um Só que já valor tá de pingando. investimento que a gente investiu, sei lá, 4 mil, 5 mil reais. Sabe? Então, assim, claro, você tem que ter paciência. Queria que esses 60 mil estivesse já na conta. Mas aí, o que a gente vai fazer com esse cliente? Esse cliente vai ficar pelo menos 12 meses com a gente. Serão 12 meses que o nosso time comercial e principalmente o pós-venda, nós advogados, eu e o Ito, que não é um escritório ainda que tá do jeito que a gente quer. Porque o legal seria ter o SDR, ter um closer, todo mundo com a sua funçãozinha bonitinho.
E a gente só fica ali manobrando esse caminhão que está rodando. Uhum. Mas, já que a gente ainda não está nesse momento, o que a gente tem que fazer? Trazer esses 1.200 pessoas para nós. 1.200 pessoas, que é o cálculo que eu falei há um ano atrás e ainda repito esse cálculo. Se eu fechar R$1.000 cada um, é 1.200.000. 1.200.000. Entendeu? Então, o segredo do milhão tá aí. Entendeu? Tá nas pessoas, na quantidade de pessoas que, por conta de uma agência igual a sua, chega até o nosso escritório. E todo mundo tem R$1.000. E todo mundo tem R$1.000. Ainda mais que a gente vai falar para esse cara que R$1.000 pode, né? Não é certeza, mas pode solucionar a vida dele, cara, o cara vai arrumar esses R$1.000. Antes eu achava que não tinha R$1.000. Aí entrou o golpe do golpe falso do advogado e eu vi que todo mundo tem R$1.000. Engraçado, todo mundo consegue fazer esse Pix, né? Todo mundo faz o pra Pix nós. para advogado. Para a gente, nossa, é uma humilhação. E um outro ponto que eu queria trazer aqui, e aí já aproveitando essa ideia aqui do... que vocês falou de tá começando, tá organizando, e aí de maneira mais prática, por exemplo, eu sou um advogado, eu já tenho escritório e eu tô travado em vendas. Travado, né? O que vocês fariam hoje para poder reverter esse cenário? O que seria o travado em vendas? Eu não tô conseguindo fechar contrato. Hoje eu conversei com uma advogada que nos últimos 3 meses, ou seja, fevereiro, março e abril, 90 dias é muito em tempo. 90 dias ela fechou 3 contratos. É muita. Um muito contrato tempo. por mês. Isso com escritório próprio, com sociedade. A gente... O que vocês parariam para analisar e o que vocês montariam de plano de ação para mudar esse cenário? Quando a gente chegou no momento que a gente ficou travado com um trabalhista. A gente ficou trabalho com o trabalhista, não estava vendendo, a gente fazia as reuniões, dava tudo certo. E a gente pensou em todas as maneiras possíveis. Aí a gente conversando com o gestor da VK, ele falou assim, simplificar seu contrato, faz um contrato de uma página. Sentei com o Cauê e falou assim, isso vai abrir nossa... vai ficar muito ruim pra gente. A gente sentou, conversou, a gente mudou só o nicho dentro do trabalhista. A gente estava fazendo acidente de trabalho, a gente mudou para... Reconhecimento de vínculo, não foi? Reconhecimento de vínculo e depois de gestão, né? De grávidas e etc. Gestante. A gente começou a fechar os contratos. Só que aquele nicho que a gente não estava fechando de acidente de trabalho, passou 3 meses e ele voltou a dar certo. Que é quando eu falo da sinergia com a agência. A agência sinalizou pra gente, falou assim, tá puxando muito aqui no Google acidente de trabalho. Vocês não querem fazer mais um criativo pra gente tentar? Voltamos a fechar. Se o advogado ficar preso só naquilo e não tentar fazer infoprodutos ou subnichos do mesmo processo, ele pode acabar tendo uma frustração muito grande e acabar descontando em pessoas que não tem nada a ver com isso. Mas, tentando resolver o problema dessa advogada, a gente precisa identificar se ela está alcançando a dor do cliente dela. A primeira coisa, alcançando a dor do cliente dela. Porque quando você é alcançador, a gente rompe a barreira do eu não tenho dinheiro. Ou verificar se o pagamento que ela está fazendo é só à vista, ou verificar se ela não está fazendo contrato. Tem muitas coisas que dá para investigar. Ítalo, mas eu acho que até antes disso, uma coisa que eu sinto na minha advocacia você tem que aparecer. Toda vez que eu tô angustiado ali para bater a meta do mês, né? Que você fala assim, tem que bater a meta do mês. É batata. O Instagram, ele traz muito retorno. Mas o pessoal que tem meu número salvo também. Então eu posto ali o status, não é nem stories. Eu posto o status no meu WhatsApp. Cara, já vem gente conversar comigo sobre, o fulano procura advogado esses dias e tudo mais. Claro que isso por orgânico. Mas falando do tráfego, tem que aparecer. Não tem jeito. Provavelmente esse advogado não está aparecendo. Provavelmente, porque assim, o que eu fiz no meu status, no orgânico? Apareci. Porque é difícil eu postar status mesmo no WhatsApp. Aí quando posta... Quando posta, vem gente conversar. Vem gente, lembrei e tudo mais. Então você tem que aparecer. Isso para nível de tráfego é anúncio. Você tem que aparecer. Porque você pode estar travado ali no fechamento. Claro, pode ser método de fechamento igual o Ítalo tocou ali. Poxa, pode ser que você esteja abordando o seu cliente de forma errada, não está sabendo curar a dor que ele está sentindo naquele momento. Mas eu acho que é um pouco antes até. A pessoa tem que aparecer. Se ela não aparecer, não vai fechar. Eu seguiria essa mesma linha. Vou contar um pouco do caso dela aqui para vocês. É uma advogada que não tem nem a senha do próprio Instagram. Ou seja, a gente vê que é uma pessoa que não quer se posicionar, que não quer aparecer. E aí, na hora de falar que quer fechar mais contrato, todo mundo quer. Exato. Mas na hora de pagar o preço, ninguém quer. Porque, por exemplo, quando os escritórios me procuram, até para vocês entenderem, eles procuram pegar assim, eu quero ter um resultado igual ao do Ítalo. Quero ter um resultado igual ao do Dr. Felipe. E a gente mostra, eles fazem isso, eles postam com essa frequência, eles aparecem dessa maneira, eles têm um sistema de CRM, eles têm um IA que faz o atendimento. Você está disposto? Só não quero aparecer. Já começa assim. Não, mas Isso, eu não quero fazer ligação para cliente, eu não gosto de ligação.
Ou seja, a gente quer ter o resultado do vizinho, mas não quer fazer o que ele faz. Exato, não tem segredo. Ele não quer fazer o que ele faz. Então, para mim, é muito prático. Hoje, os nossos melhores clientes, dito e feito, eles fazem exatamente a mesma coisa. Exatamente. Eles não mudam a fórmula. Eles aparecem com frequência nas redes sociais. Eles têm um bom atendimento rápido, alguns com IA e outros com SDR, que é a pessoa que faz o primeiro atendimento. Eles fazem ligação e fazem reunião para poder fechar contratos. Essa é a fórmula mágica que a gente traz dentro do escritório. Obviamente, tem seus detalhes ali, para passar mais credibilidade, mais autoridade, mais volume de clientes. Mas o que eu sinto é que cada vez mais os advogados estão cansados de aparecer. Isso é ruim, pô. E eu vou te falar um Mas negócio. isso A gente sobre- tá inventando a roda. Não precisa inventar a roda. Uhum. Já tem a fórmula mágica. Pra que a gente vai inventar a roda? Então é só aprimorar o que a gente tá É ali. só você se adaptar. Exato, você vai Lá se no adaptar. Se escritório, você a não gente- gosta de dançar, responde caixinha de pergunta. Se não gosta de caixinha, Se grava o bastidores. Caio não gosta de dançar, o que ele fez? IA dançando. IA dançando. Entendeu? Aí, Lá ó. no escritório a gente tá tendo uma dificuldade porque a agência cobra a gente diariamente pra gente postar mais. Storytelling, né? Vocês têm que fazer storytelling. Isso é uma dificuldade nossa. A gente colocou 1.000 seguidores no seu Instagram, você precisa aparecer e a gente vai substituir essa nossa dor hoje com uma contratação, possivelmente de uma social media, já tá encaminhado. E aí, por exemplo, um social media, ele não vai ajudar vocês na relação de processos, ele não vai fazer Não. petição, não vai fazer reunião de vendas com Anterior a vocês, tudo isso. não vai fazer nada que ajude vocês no processo operacional do escritório. Não. Só que eles vão fazer uma coisa que vocês não estão tendo tempo, que é cuidar das redes sociais. E hoje vocês recomendariam um escritório ter um social media, ou contratar uma equipe de social media para ficar focada nos conteúdos? A gente fez algumas cotações de social media e a gente priorizou em colocar alguém dentro do nosso escritório para fazer o acompanhamento. O acompanhamento, porque a gente não tá falando só cuidar das redes sociais, vai cuidar do nosso lead, pô. Porque às vezes um lead chega, mandou mensagem pra gente mês passado, mas ele tá na nossa rede social, ele tá no número do escritório, então ele sabe que a gente foi trabalhar, fez uma audiência, atendeu uma pessoa, viu uma notícia nova que a gente quer começar a implementar isso. E é ruim pra gente a gente escutar do nosso gestor e falar assim, gente, tá entrando no lead, tá fechando contrato, mas vocês poderiam reverter mais 30% disso porque vocês não estão trabalhando como eu gostaria que você trabalhasse a sua rede social. A gente tem duas opções aqui, Caio. A gente ignorar o que ele tá falando e seguir com o que a gente acha que tá certo. Ou a gente só abaixar a cabeça e escutar. Porque a gente é especialista nas nossas áreas. A gente tem que respeitar o profissional do outro lado. Exato. Ou seja, você está contratando na agência, deixa a agência trabalhar. Deixa eu ver. Não, e advogado deve ser chato Advogado pra é isso, né? insuportável. Não, é porque assim, quando a pessoa vem com uma opinião muito forte, cara, e normalmente o advogado tem a opinião muito forte, é difícil você matutar alguma coisa na cabeça dele. Porque pra ele ver que tá dando certo, tem que vir outro advogado e falar, ó, faz isso, faz isso, faz Exato. isso. Mas a agência que ele tá pagando, muitas vezes ele fala assim, não, vou fazer do meu jeito. Se for pra dar certo, tem que ser do meu jeito. Ou seja, eu tá perdendo tempo. É igual quando um cliente fecha com vocês e procura informação no chat GPT. Ah, muito comum, né? Fala assim, não, doutor, mas você não poderia falar isso aqui no processo? Exato. Não, doutor, mas eu vi que isso aqui, essa lei assim, assim, assado. Será que não dá pra encaixar? Ou seja, todo advogado que eu conheço reclama do cliente que fica olhando o GPT e interfere no trabalho de vocês. E hoje o Jus Brasil acabou, né, com isso. Porque o Jus Brasil, ele dá andamento, dá O andamento do Jus sugestão, Brasil, dá tudo. o andamento do Jus Brasil é um dia antes da nossa publicação. Então, às vezes o processo movimenta e é uma movimentação padrão. Por exemplo, o servidor alterou a data de alguma coisa, do prazo. do prazo, ou colocou o prazo para ser contado hoje. Então, mostrou o andamento. Só que o Jus Brasil não fala que não é nada, ele fala que teve uma movimentação. Então, como chega um dia antes pra gente, doutor, teve uma movimentação no meu processo, será que já saiu a sentença? Já caiu o dinheiro na conta? Você recebeu o dinheiro? Então, a gente passa por isso, que faz parte do trabalho do advogado. Legal. Tem E, jeito. e outro ponto que é bem legal da gente conversar é sobre rotina. Né? Vocês são dois advogados que treinam, que cuidam da saúde, que tem Mais ou menos. O Ítalo é... entre partes ali. o Ítalo é... Mas como é que vocês dedicado. organizam a rotina de vocês a ponto de conseguir cuidar bem de um escritório, que exige muito pós-horário, naturalmente, e ao mesmo tempo cuidar da vida pessoal de vocês, a ponto de vocês não ficarem doidos, né? Porque nesse ano eu tive 3 casos de advogados que abriram mão do escritório deles, fechando contratos, entrando dinheiro para voltar a ser CLT, para voltar a trabalhar para os outros. E não porque não dava certo, mas porque não aguentaram a pressão. Quando você vira advogado de fato, você sempre vai dormir pensando num prazo, né? Sempre. Você sempre vai dormir O pensando... advogado que trabalha mesmo, sempre. Então, como isso faz parte da gente há muito tempo, a gente tem que estabelecer alguns limites. Por exemplo, a gente evita deixar a frase fatal no escritório.
Muito O dificilmente. que seria o prazo fatal? Último dia de prazo é hoje. Uhum. A gente vai fazer, sei lá, uma contestação, uma réplica hoje. E com os funcionários ajuda a gente bastante. Mas, principalmente, os sistemas ajudam a gente pra caramba, né? Cara, a O gente sistema mudou nossa automatizar a advocacia é tudo. Mas, ó, esses advogados que voltaram pro CLT, eles são humanos. Porque eu penso, já pensei, na verdade, né? Hoje eu não penso mais, mas já pensei em alguns momentos, por causa do medo, pô. Imagina, eu tô advogando sozinho e eu trabalhava na política, que me dava uma segurança, né? E tinha um salário ali por mês. Então, quando eu transformei a advocacia no principal rendimento da minha casa, aí eu falei, poxa, e agora? E quando você tem uma casa, uma família, gera uma responsabilidade diferente, né? Quando é só você, você fala, se eu dormir ali na praça, eu dou um jeito, dou um jeito. Só que quando você tem responsabilidade, né? Você fala, puta, e agora? O que eu faço? Então, eu acho que, assim, não é demérito. É só que eles foram seres humanos. Ficaram com medo e falaram, vou viver o mais confortável. Que é ilusório na minha cabeça. Hoje mesmo eu vi um vídeo da menina sendo demitida num trabalho que ela tinha mais de 10 anos, porque ela acha que o CLT também traz esse conforto. E não traz. Na verdade, estabilidade não existe. O advogado que vira CLT, ele quer chegar na sexta-feira, desligar o computador dele essa é a e ideia. virar uma nova pessoa no sábado e domingo, pra segunda-feira botar o terno dele ou a roupa dela e voltar. Ele quer ter duas vidas, né? Ele não quer viver Ele quer desligar. uma única Porque a posição. responsabilidade, no final das contas, não vai ser... O máximo que vai acontecer com essa pessoa é ser mandado embora. Ou a nível de responsabilidade, se for alguma coisa muito Vai pegar grave. uns casinhos ali também, Aí né? pega um caso fora, você não vai ter dor de cabeça. Mas o advogado que empreende ou não é a mesma coisa do empresário. É a mesma coisa, cara. Não muda. Não muda mesmo. Empresário. Não muda mesmo. Ele é Quero empresário. ser... É muito engraçado que quando você estava em uma sala, você tinha problemas com uma sala. Quando você foi para 2 salas, você teve problemas com uma sala. Hoje você tem 3 salas. E se você falar isso pro Caio de 5 anos atrás... O Caio vai falar assim, como você conseguiu isso? Fala assim, você é só uma criança. Você vai crescer ainda. Você vai entender o que aconteceu. Não, o quanto a gente cresceu nesse 1 ano é absurdo. E já estão buscando outra sala, já inclusive. Buscando outra sala. A gente quer mais profissionais. Pô, o meu sonho de advocacia é ter cada núcleozinho cuidando de uma área. Então é transformar várias salas que seja, né? Cada uma cuidando de uma área. E assim, e aí só para voltar no ponto em relação a não enlouquecer, Caio, de verdade, se eu hoje, eu falo isso sem demagogia nenhuma, ganhasse na Mega Sena, eu ainda advogaria. Porque é vocação. Então, você pode... Tem muito advogado. Talvez também... não com a mesma gana. Não, mas só porque ele quis. Só pros específicos. Obviamente que eu não ia fazer. Você não ia me ver escrevendo um prazo. Não é isso. Mas a advocacia é vocação. É igual ser professor. Eu até brinco com ele. Às vezes dá um canseira ter que ir lá pra faculdade, dar aula. Mas quando eu tô lá, cara... Tudo muda. Tudo muda. E acontece a mesma coisa na advocacia. Quando você tá lá na frente do juiz, fazendo uma audiência, uma sustentação oral, tudo muda. Então, primeiro a gente parte desse princípio. Você, na minha cabeça, tem vocação de ser empresário, de construir, de transformar. É a sua vocação. Tira isso de você, você vai ficar perdido. Então, tira a advocacia de mim, eu vou ficar perdido. Então, assim, é vocação. Então, isso virou tão natural, acredito que na vida do Ítalo também, tão natural, todos os dias, entre conversas e outras, entre vamos tomar uma cerveja e chegar em casa e ainda fazer uma contestação, virou natural. Claro que não é saudável. A gente vai precisar de um momento de reorganizar isso também. De falar assim, olha, agora é o momento de a gente contratar mais funcionário para a gente ficar apenas estratégico. Só a título de exemplo, a gente foi dormir ontem, 1 da manhã, sabendo que a gente ia ter que acordar 6 horas, 7 horas da manhã, para supervisionar um advogado que teria que ir em uma audiência que é longe, é 2 horas daqui. Então, a gente não ia na audiência, a contestação já estava feita. Estava protocolada. Era uma audiência de acordo, exato. Só que é um cliente do nosso escritório, que é importante. Então, a gente só acordou para super... Não podia ter erro, né? Não podia. Eu acordei literalmente 6 horas da manhã para saber se o advogado acordou. Só para conferir. Só para conferir. E aí? Tá tudo certo? Ligou. Tá tudo certo. Quando deu 7, a audiência era 8h45. Deu 7 horas, liguei. E aí? Já saiu de casa? Tudo certo? Claro que não é o ideal a gente cuidar do advogado dessa forma. Tem que ter responsável. Mas como são os primeiros testes... Zelo pelo cliente. É o zelo, para não ter erro. E aí, essa audiência específica foi a dona da empresa. Então eu falei, poxa, não pode ter erro.
né? E aí tomei o cuidado, ele falou assim, olha, o perfil, porque cada advogado tem um perfil. O Ítalo é expansivo e tudo mais. O advogado que está lá com a gente é um cara mais retraído. E às vezes o cliente confunde isso, né? Acha que o advogado que é mais retraído tem menos capacidade. Não, às vezes não. Cara, às vezes é mais técnico, às vezes é um cara mais cauteloso com as coisas. Cada um tem o seu perfil. E aí eu tomei o cuidado justamente desse zelo que ele está falando, de cuidar do cliente, que é um cuidado permanente, que é outra coisa de gestão também, né, Caio? A gente tem que cuidar, principalmente aqueles clientes que são mensalistas, porque por enquanto a gente só falou dos caras que chegam, a gente vende o processo e tal. Mas esses caras vão indicar outros caras que vão indicar os mensalistas e isso vai virar uma roda permanente de indicações. E aí, aproveitando esse assunto do zelo pelo cliente e também voltando no mesmo assunto que a gente estava falando da vocação, uma coisa que eu tenho percebido bastante hoje é os advogados um pouquinho ansiosos. Eles, além disso tudo que a gente mencionou, eles querem as coisas muito rápidas. Eles não estão dispostos a trabalhar 1 ano para colher os frutos. Eles não estão dispostos a dar um passo de cada vez. Pô, vocês têm um ano de escritório físico. De estruturação, né? Mas são 10 anos como advogados. São 10 anos como advogados que vocês têm. E isso é um mercado que hoje está com o Instagram, com o TikTok, todo mundo postando que ficou rico, ganhou 50, 60 mil em um mês. Todo mundo está buscando isso. E como é que a gente pode trazer... Aí, uma pergunta sincera mesmo, porque eu estou no mercado que eu tenho que educar os advogados, eu tenho que trazer uma visão real de mundo para eles, porque o meu mercado de agência tem muita gente que ilude, fala que com R$1.000 você vai fechar 20 contratos, mas é mentira. Porque fechar 20 contratos e receber 20 contratos são coisas completamente diferentes. Então, como que a gente pode trabalhar um pouco essa ansiedade e trazer até o meu cenário? Eu tenho 5 anos de escritório. Eu saí do quarto da minha casa para um co-work, para uma sala de 32, para uma sala de 70. E agora eu estou numa sala maior, que são 3 salas de 120 metros quadrados. Eu demorei 5 anos para chegar onde eu estou. Vocês demoraram 10 anos para chegar onde vocês estão e ainda continuam crescendo. Sim. Como que a gente pode trazer essa visão para o advogado de, cara, calma. Tá acontecendo já. Você já tem sua AB. Você já tem seus clientes. Já está chegando lead. Como é que a gente pode educar o mercado dessa maneira para eles terem essa calma e saber que todo mundo tem seu tempo? E não é porque o colega em 3 meses ganhou muito dinheiro que ele também tem que ganhar. E não é porque o outro colega demorou 2 anos que ele vai demorar também. Eu, como presidente da Jovem, eu sempre vou na entrega das carteiras da OAB e sempre falo um pouquinho antes e falo, às vezes, quando eu tô lá, quando eu tenho tempo. Eu sempre falo que eu gostaria muito, Caio, de quando entregar a carteira da OAB para o jovem advogado, dar a carteira da OAB, um Excel dentro de um pendrive aqui, ó. Esses são, a partir de agora, você é advogado e você tem 15 clientes mensais. Ó, a partir de agora você tem 10 clientes trabalhistas. Qual que é a sua área? Previdenciária? Toma aqui, 20 clientes. Só que não é assim. Infelizmente não é assim. Então, isso se dá muito à internet, né, Caio? Porque se você perceber, quando a gente começou na internet, quando a gente começou a ter consciência, o que estava em alta era o youtuber. Vídeo de 30, 40, 1h30. E a gente esperava isso. Hoje em dia, a pessoa não consegue ficar 7 segundos no Instagram. 7 segundos. Porque a métrica do Instagram é 3 segundos. E agora estão fazendo vídeo de 7 para a pessoa ficar lendo os comentários para você conseguir engajamento dentro da sua conta. Então, na minha opinião... os vídeos de ler comentário nossa, agora que eu... É verdade, é dinheiro digital, né? Pai. Os vídeos de ler comentário é porque você fica no vídeo. Você fica no vídeo rodando. Vira o looping. Vira o looping, cara. Agora que eu saquei. Então, eu acho, cara, que uma coisa que só o tempo vai conscientizar. Por quê? Quando ele pega uma agência que é falcatrua, uma agência que não age com a verdade, ela se frustra. Aí ela pega uma segunda que se frustra, porque são promessas fantasiosas. Esses dias eu falei pro Caio, um cara anunciando que com R$500 você vai fazer 20 contratos. O Caio falou assim, Ítalo, eu vou pagar, vou colocar minha agência lá, ele vai me dar os... Só que aí você vai ler o contrato, não é bem assim, aí fala, põe no contrato. Não coloca no contrato. Não põe. Então, assim, hoje, tanto que a VK não tem uma promessa hoje. A gente tem processo, a gente tem método lá. Então, assim, um advogado, mas fulano falou que eu posso fechar 20 contratos com tanto. Eu falei assim, ele pode pôr no contrato? Não pode pôr. Então, essa é a grande diferença. Ele faz promessas para você pagar para ele, no contrato não tem garantia e você vai perder seu dinheiro. Sabe uma coisa muito legal da VK, Caio? Antes mesmo de falar esse negócio do advogado, é que é igual aquele mito grego que tem, quando você entra na água, você sai da água. Você já não é mais o mesmo. Você vai entrar de novo, você sai da água, você não é mais o mesmo. O grande lance da VK, que eu acho muito interessante, é isso. O momento que o advogado entra na VK, ele já não sai mais o mesmo. Porque tem processo, tem CRM estabelecido. Você já teve acesso a IA, você já teve acesso a tanto insight ali dentro,
que é praticamente uma mentoria exclusiva ali que você tem com o pessoal da VK. Então, independente se vai dar certo ou errado, porque tem várias variáveis a partir daí, né? Tem o time comercial do advogado que pode estar errado, tem o advogado que pode estar errado, anunciando errado, tem muita coisa, o momento. Agora na política, por exemplo, eu nem sei como vai ficar o tráfego, porque provavelmente vão injetar tanto dinheiro. O que eu fico abismado é que vereador pequenininho, deputado pequenininho coloca 50, 70 mil de tráfego. 70 mil, imagina Em 2 quanto meses. que vai inflar esses valores. Ou seja, esse ano, por exemplo, é um desafio para a VK e para o advogado que anuncia também. Então, mas, beleza, aconteceu tudo isso, você não é mais o mesmo. Você já conheceu um universo gigantesco de processos e procedimentos que você vai implementar no seu escritório. Então, acho que isso é fantástico. É isso aí. Então, assim, e é bem sobre esse ponto mesmo, assim, a gente tenta ser o mais transparente com eles possível. Que nem eles estão entrando agora, eu falo, gente, o melhor momento é agora, esse ano. Porque vai ter Copa do Mundo, onde todo mundo vai querer ficar assistindo o jogo da Copa o dia inteiro, durante 30 dias. Então, é um mês ali que vai ser mais devagar para todo mundo. Esperem por isso. A não ser que você trabalhe com roupagem da Copa do Mundo ali. Exato. Segundo Entre um jogo ponto, e o outro, tá aparecendo você ali, né? Segundo ponto, é momento político. A partir de setembro ali, que as eleições, se eu não me engano, é no mês 8, mês 9, alguma coisa assim. É, outubro. Outubro ali, então mês 9. Mas já a partir de julho já tá liberado já. já vai. Então, assim, tem que começar a trabalhar, tem que começar a fazer um trabalho no orgânico, porque o CAC, que é o nosso custo por aquisição de cliente, ele tá cada vez mais caro. O que é o CAC? Só para vocês entenderem, é quanto a gente investe para fechar um cliente. Então, se a gente fecha um contrato barato, por exemplo, pô, Caio, eu vou fechar um contrato de R$500, às vezes ele não se paga. E é por isso que é natural os advogados, as agências estarem cobrando mais caro, porque está cada vez mais caro manter um cliente no escritório. Está cada vez mais caro trazer um cliente. E não por causa de serviço, prestação, mas porque o mercado está pedindo isso. Os advogados estão cada vez mais no digital, estão cada vez investindo mais para trazer um cliente. Eu tinha escritórios que a cada R$70 fechavam um contrato antes, há 4 anos atrás. Hoje, o mesmo escritório, uma campanha bem similar ao que tinha, a cada R$150 fecha um contrato novo. Caraca. E tá Ou ótimo seja, pra ele ainda. Não, tá perfeito. Ele continua fechando o contrato. Só que o nível de consciência dele tem que ser, tudo bem, aumentar o meu custo de aquisição cada mês que passa. Como é que ele completa isso? Ele injeta mais dinheiro em tráfego. Como é que ele complementa nisso? Ele cobra mais caro do cliente final dele. E o mercado vai ser sempre esse. Você precisa comprar mais caro, justo, e trabalhar para que seu CAC, que é o custo por aquisição, ele reduza. Assim você sempre vai ter lucro. Porque só fechar contrato para falar que fechou e não ganhar dinheiro, cara, aí não compensa também. Só trabalha, né? Demais. Beleza? Então, pessoal, acho que é isso. Isso, Pra gente poder passa rápido, finalizar né? aqui, foi uma horinha de conversa, foi bem produtiva. Deu para trazer vários pontos aqui da advocacia sobre gestão, sobre desafios. E se vocês pudessem dar um recado nesses minutos finais aqui, cada um dá um recado diferente aqui, porque mesmo vocês sócios, vocês são diferentes. Sim, sim. Qual recado que você daria para 2 advogados? O primeiro advogado é o cara que está com trauma de agência. É o cara que já está desacreditado, é o cara que já testou tráfego e não deu certo. Queria que vocês dessem um recado para esse cara e também para o cara que está começando agora a sua carreira na advocacia. E que ele tem alguns medos, ele tem inseguranças. Só que ele sabe que o mercado dele, a vocação dele é ser advogado. E aí, se vocês quiserem separar, cada um dar um recado para um, seria legal. Começa aí. Eu posso dar pro cara que tá frustrado. Tá. O que eu falaria pra essa pessoa é... Seja constante. Eu sei que é muito difícil pedir isso, mas eu sempre falo pra todo mundo que vai começar no tráfico, tenta ficar 3 meses. 3 meses com o mesmo nicho, trabalhando, ou no mínimo escutar o seu agente, né? A sua agência de marketing, porque vai dar certo. Vai dar certo. E eu posso te falar uma coisa, quando ele fecha o primeiro contrato, único e exclusivamente da internet, o lead que ele tem, que ele sabe que aquele lead não viria para ele de nenhum jeito, o olhinho dele brilha, e ele fica viciado no lead, até fala pro Cauê, a gente chega no escritório, gente, quantos leads entrou, quantas reuniões fechou, como é que tá? Então dê oportunidade para uma agência séria, não uma que vai te cobrar, sei lá, R$200 e você vê o jeito que você vai pagar, não, uma agência séria, que vai sentar, vai olhar para você de uma maneira diferente e que principalmente não te prometa os céus e mares, que vai dar tudo certo, não, séria mesmo. Dê oportunidade, mantenha constância, fique 3, 4 meses. E se lá nos 3 ou 4 meses não tiver dado certo, reveja se o problema realmente é a agência ou se é ele mesmo. E você, pro advogado que tá começando? O advogado tá começando. Esses dias eu tava lá no aquele barzinho que eu falei pra você que era bom, lá no Demark, que a gente veio falando. Amigos. Conta dos amigos, sei lá, onde que é espaço dos amigos. E aí eu conheci um advogado lá, já bem estabelecido. Esse advogado,
E a gente começou a falar de acesso à justiça, um negócio assim meio filosófico, né? Aí ele virou lá pro meu amigo e falou assim, ó, isso aí começou agora, né? Porque tá com a vontade ainda, tá com o ânimo. Eu falei, não, pô, já tem um tempo aí de estrada e tal. Ele falou, não, tô brincando e tal. Eu falei, não é nem isso. É porque assim, o advogado, eu percebi naquela conversa que o advogado, ele facilmente desanima da advocacia. É um fato, tá? É por conta de dinheiro. Então, primeiro, eu acho que o advogado que está começando agora, ele tem que entender que isso é um negócio. Esquecer, Que advogado é igual o vinho. E vai ficando melhor a cada dia. Então ele tem que entender que isso aqui é um negócio. É tal como o cara que vende o copo, que o cara que vende o iPhone. É um negócio. Esse é o primeiro ponto. Quando ele entender isso, aí ele vai para a parte da vocação. Que ele fala assim, agora eu consigo, com esse negócio, transformar a vida das pessoas. Pô, legal. Então, ele entendendo essas duas situações, que primeiro ele tem que estruturar o negócio dele. E quando estruturar o negócio, é interno, é dentro. É dentro. A parte mais difícil já passou, que é a faculdade, pô. Eu tô no mestrado agora, o pessoal fala que a faculdade é o hospício e o mestrado é a saída do hospício. Então, você já tá tendo uma luz. Então, a parte mais difícil é a faculdade, é a OAB, é o estresse, é o estágio. Que a grande maioria veio de uma situação de baixa renda. Então, esse cara precisa se estruturar. E quando se estruturar, entender processo, entender IA. Porra, tem que entender isso aí, cara. Se não entender, vai ficar boiando. Entender IA e entender o seu perfil. Se você entender que o seu perfil é empreender, transforme essa vocação que você tem em negócio, que vai dar certo. Isso aí. Então é isso aí, gente. Obrigado pela participação de vocês. Espero que esse podcast ajude muitos advogados que estão nessa jornada do empreendedorismo aqui. E você que ainda não acompanha a gente nas redes sociais, é só seguir aqui o Vasconcelos Caio1. Como tá seu Instagram? Ítalo com TH, Ítalo com TH. Vasconcelos.adv. E o seu, Foi Cauê? isso agora? O meu é Cauê Ramalho. É isso aí. Esses são nossos perfis pessoais. Segue a VK Digital também. Qualquer dúvida que você tiver sobre gestão e processo, é só entrar em contato com a gente.